ST e DIFAL, o grande pesadelo aí dos e-commerces. Eu tenho informações importantes para estar entregando aqui nesse vídeo. Se eu fosse você, acompanhava ele até o final. Meu nome é Wagner, aqui da Avance Contábil, nosso escritório de contabilidade especializado em e-commerce. Pessoal, recentemente, com todas essas alterações que nós tivemos na legislação, no que se trata a cobrança do DIFAL, teve vários desentendimentos e o STF veio recentemente batendo o martelo de que as empresas optantes do lucro presumido e do lucro real devem pagar o DIFAL aí nas operações interestaduais. Por enquanto, digo por enquanto, é importante frisar, ficaram de fora apenas as empresas optantes do Simples Nacional, que por enquanto ainda não pagam o DIFAL nas vendas interestaduais. Pagam somente nas compras que fazem de outros estados. A gente sabe que isso pode mudar a qualquer momento, mas por enquanto as empresas do Simples Nacional estão fora. Então, recentemente, por causa de todas essas mudanças que houve na legislação, muitos estados começaram a se movimentar ali no sentido de que, peraí, se eu trouxer empresas para o meu estado, eu retiro a cobrança do DIFAL e do ST, ou seja, aqui no meu estado eu não cobro mais a ST, não cobro mais ali o DIFAL e a ST, consequentemente com isso eu vou fazer com que mais empresas venham para o meu estado. Então foi isso que tem acontecido recentemente com essas mudanças na legislação. Muitos estados estão se posicionando no sentido de não cobrar ST para que mais empresas vá realizar suas operações nesse estado que não cobra. E, consequentemente, mais empresas vão estar nesse estado. Vai ser bom para as empresas que não estão pagando ST e vai ser bom para o estado, porque vai ter mais empresas nesse estado específico, vai girar mais a economia desse estado e, consequentemente, ele vai ganhar com um maior número de empresas no seu próprio estado. Por mais que não cobre o ST, ele vai ganhar ali em outros impostos que vão ser recolhidos, fazendo a economia do seu próprio estado girar. Então, depois que houveram essas legislações aprovadas, muitos estados começaram a se movimentar nesse sentido. Por exemplo, os estados do Sul, Santa Catarina, um exemplo, não cobra mais o ST, muitas empresas estão se instalando em Santa Catarina para não pagar o ST. Então, isso para vendas dentro do próprio estado ali de Santa Catarina. Muitas empresas estão abrindo filiais, por exemplo, em Santa Catarina, fazendo as suas vendas dentro do próprio estado de Santa Catarina, consequentemente não pagando o ST e ficando mais competitivo. Então, é muito importante, óbvio, isso depende de cada produto, de cada tipo de produto diferente, porque cada produto tem um NCM diferente. E o ST e o DIFAL, ele é de acordo com o NCM do produto. Então aqui nós temos essa inteligência fiscal e tributária de passar a informação para você de acordo com o produto que você vende, qual estado que você paga ST ou não, que é uma possibilidade de você abrir uma filial nesse estado para fazer vendas nesse próprio estado e se tornar mais competitivo. Então, vamos imaginar uma situação, por exemplo, o estado de São Paulo, como já é um estado grande, que já tem muitas empresas, ele não tem esse benefício, tá? Só que tem muitas vendas, como é um estado com uma população grande, tem muitas vendas. Então, não compensa, por exemplo, você tá fechando a sua matriz em São Paulo e transferindo ela, por exemplo, para Santa Catarina. Na verdade, compensa as duas situações. Você tem que manter a sua matriz, por exemplo, em São Paulo, porque tem muitas vendas em São Paulo. O São Paulo é o maior estado do Brasil, a população muito grande, e você faz muitas vendas em São Paulo.
Mas nada impede, se por exemplo o seu nicho você realiza muitas vendas também em Santa Catarina, por exemplo, é viável você abrir uma filial em Santa Catarina por conta que nesse estado específico não há cobrança da ST. Então você transfere as suas mercadorias de São Paulo para Santa Catarina e aí da filial de Santa Catarina vende dentro do próprio estado de Santa Catarina, não recolhendo a ST. Então, qual o movimento que nós estamos enxergando que tem acontecido muito? Como são vários estados que estão tomando essa decisão em virtude da legislação aprovada recentemente, muitos estão se posicionando para não fazer a cobrança da ST ali e de FAO dentro do seu próprio estado. Então, é necessário para o empreendedor tomar a seguinte decisão. Por exemplo, você tem um e-commerce e faz muitas vendas para Santa Catarina, então vale a pena você abrir uma filial em Santa Catarina para fugir dessa cobrança do DIFAL e ST. Se for o caso, por exemplo, que você tem uma empresa, um e-commerce em São Paulo, mas não faz muitas vendas para Santa Catarina, por exemplo, então não compensa você abrir uma filial em Santa Catarina, porque só compensa para aquelas pessoas que têm muita venda ali nesse estado específico. Então o que a gente tem observado muito, que tem acontecido muito, as empresas estarem abrindo filiais nos estados nas quais elas mais vendem e têm esse benefício, justamente para estar fugindo da ST e do DIFAL. Então, por exemplo, aqui com a nossa inteligência fiscal e tributária, mas você, empreendedor, você precisa ter esses dados em mãos. Por exemplo, quando for fazer um estudo tributário do ST e do DIFAL, você precisa saber ao menos, espera aí, quais são os estados que eu mais vendo? Ah, é São Paulo primeiro, Rio de Janeiro segundo, Curitiba terceiro, Santa Catarina quarto, Rio Grande do Sul quinto. Quais são as vendas desse estado? Qual o percentual de faturamento, de um faturamento total aqui hipotético de 100 mil reais? 50% é São Paulo, 20% é Rio de Janeiro, entendeu? Você tem que ter esses números de quais estados você vende mais, de acordo aí com os últimos 3, 6 meses, um ano, que com esses números e de acordo com o produto que você vende, nós vamos fazer um estudo para ver se compensa, nesses estados que você tem mais venda, abrir uma filial, tá? Abrindo uma filial, você vai continuar vendendo pra caramba e não vai pagar o ST e o DIFAL, tá? Por que eu digo que só compensa abrir a filial, principalmente para quem está começando, é microempresa, empresa de pequeno porte? Porque a filial, como são, embora seja a mesma raiz de CNPJ, mas com finais diferentes, se tem um custo de se manter uma filial em outro estado. Você precisa ali ter o custo de abertura da filial. Aqui, por exemplo, nós damos como uma cortesia no nosso escritório, mas tem o custo de se manter essa filial, o honorário da filial mensal, porque vai ter toda uma operação contábil de transferência, operações fiscais. Então, são honorários como se fosse de CNPJs diferentes. Então, para você manter um custo de um honorário de CNPJ diferente, de filiais em vários estados, é necessário que você tenha muitas vendas, que o custo do honorário ainda vai compensar você pagar, porque de ST você pagaria mais do que o honorário, entendeu? Agora, por exemplo, se você faz só uma venda para Santa Catarina por mês, não vai compensar você abrir uma filial, pagar um honorário contábil de uma filial por conta de uma venda por mês. Compensa mais você pagar o ST dessa única venda. Vai sair mais barato do que você manter um honorário de uma filial, entendeu? Por isso que esse é um estudo caso a caso que nós precisamos fazer de acordo com o produto que você vende, de acordo com os estados que você mais vende. Se você ainda está começando, não tem esses números ainda, então começa ali vendendo no seu próprio estado, vai vendo como funciona a situação, vai escalando o seu negócio, para depois, quando você tiver muitas vendas em outro estado, começar a pensar a abrir filiais em outro estado, em outros estados,
Nós temos aí movimento que empresas estão surgindo de galpões logísticos para você conseguir abrir empresas em outros estados utilizando o endereço desses galpões, fulfillment, para você conseguir abrir a empresa e fazer aí é o que a gente está observando no mercado, que grandes empresas estão abrindo filiais nos estados nas quais elas mais vendem e contam com esses benefícios, por exemplo, de ST e de FAO. Mas para quem está começando, começa ali que seja com CPF, vai aos poucos, depois migra para o MEI, depois para ME. Se você está vendendo só no seu estado, então vai recolhendo os tributos, vai vendo como que funciona. E aí, quando tiver com uma operação um pouco maior, vendendo em mais estados, contem sim com uma assessoria qualificada. Por exemplo, aqui nós temos centenas de clientes e-commerce, trabalhamos aqui com os mais variados nichos, então já temos conhecimento de produtos, de legislação de cada produto em cada estado da federação. Então nós conhecemos, por exemplo, os produtos cosméticos, eletrônicos, roupas, utensílios domésticos, games, produtos de informática, produtos de material de construção. Aqui trabalhamos com os mais variados nichos de produtos, que nós temos centenas de clientes de e-commerce e já conhecemos essa operação. Então nós temos essa inteligência fiscal e tributária de saber a alíquota de ICMS e se esse produto específico, de acordo com o NCM, tem a ST ou não e o DIFAL em cada estado da federação. É um trabalho árduo, tributário, só ao longo dos anos que a gente vai desenvolvendo esse estudo, essa experiência, mas a gente chegou num nível que tem uma inteligência fiscal e tributária muito apurada pelo valor até que a gente cobra, é um custo-benefício muito bom, porque é uma inteligência fiscal e tributária difícil, complicada, que não se encontra em qualquer lugar e com um preço que cabe no bolso de quem está começando, porque nós temos serviços para as mais variadas fases dos empreendedores, aqueles que estão começando lá mesmo desde o início, para quem aí já fatura, temos clientes que faturam 1,5 milhão, 2 milhões e tem empresas já muito grandes, que começaram pequena, começaram aí no Simples Nacional, depois foram migrando no lucro presumido até chegarem no lucro real e atendemos e realmente é muito possível escalar o negócio. Claro, não é fácil, exige muito estudo, muito trabalho, principalmente para quem começa sozinho. São várias áreas que você precisa estar adequando ali na sua empresa. Primeiro começa nas vendas, no marketing, depois precisa organizar o financeiro, a contabilidade, contas a pagar, a receber, recursos humanos. Geralmente começa ali com as pessoas próximas, mesmo da própria família, até ir montando um time mais robusto. Mas, de acordo com centenas de casos que nós vemos, é realmente possível vender na internet. As pessoas começam a vender e até se assustam com a quantidade de vendas que acabam realizando aí. Pessoal, então, se precisar dessa inteligência fiscal e tributária para tentar ao máximo fugir desses tributos que são muito difíceis e muito altos no Brasil, ST, DIFAL, PIS, COFINS, temos também um serviço de recuperação de crédito de PIS e COFINS, que são tributados de maneira monofásica, onde no Simples Nacional você pode estar deduzindo e pagando um Simples Nacional mais barato. Também o que muitas pessoas não sabem, e aqui nós fazemos esse serviço até de empresas que às vezes estão em outras contabilidades, estão pagando um Simples a maior, elas vêm para cá, a gente recupera esses tributos pagos a maior ou de maneira indevida dos últimos 5 anos, e ali, como nós reduzimos a carga mensal do Simples Nacional dessas empresas, acabam também se tornando nossos clientes. Então, pessoal, é realmente um serviço de inteligência fiscal e tributária muito apurado que pode ajudar aí vocês que estão vendendo na internet. E se precisar da gente, deixa aqui, tem os nossos contatos aqui aparecendo no vídeo, na descrição. É só entrar em contato com a gente e perguntar, saber como que funciona e solicitar aí um orçamento referente aos nossos planos. Conte conosco, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.